Fala pessoal, eu sou o Marcos, especialista técnico da InfoStore, e nesse vídeo iremos ver várias dicas para você que quer montar o seu PC, começando, claro, pela escolha das peças. Ao procurar as peças para sua máquina, certas especificações devem ser observadas. Por exemplo, o soquete e a geração do processador e da placa-mãe devem ser compatíveis. Isso aí é algo que você vai encontrar na especificação tanto da placa-mãe quanto na especificação do processador, para garantir que não exista incompatibilidade entre os dois. Outra coisa importante a se observar é saber se o seu processador vem ou não com um vídeo integrado. Sem isso, ele não vai dar vídeo de jeito nenhum. Nesse caso aqui é o Ryzen 5 5600G da AMD. Esse G no final do nome significa que ele vem com gráfico, quer dizer que ele vem com vídeo integrado. Logo depois a gente vai estar escolhendo a memória RAM do PC. Nesse caso aqui é 8 GB DDR4 de 3200 MHz da Kingston. Mas o que isso significa? Significa que ele tem 8 GB, que é a capacidade da memória RAM, quer dizer que ele é de 3200 MHz de frequência, ou seja, a velocidade em que essa memória ela é executada, e logo depois a gente tem DDR4. O DDR4 é o soquete, assim como o processador tem um soquete que precisa ser compatível com a placa-mãe, a memória RAM também tem. A memória RAM precisa ter o soquete igual ao da placa-mãe. No caso, DDR4, mas também pode ser DDR5, DDR3, 2 ou até mesmo DDR. Então, prestar bem atenção aí nessas especificações para garantir que todos os três funcionem corretamente. Logo depois a gente tem que escolher o armazenamento. Eu fui com 240 GB SSD da Hikvision, o modelo C100. Tá? Para um pouco de velocidade e armazenamento suficiente para o sistema operacional e outros arquivos que eu desejar guardar. Mas você também pode estar optando por um SSD M2 ou até mesmo por um HD 3.5 polegadas para estar usando na sua máquina. Caso você escolha um M2, a mesma coisa tem que ser falada, tem que ser dita. Você tem que escolher um M2 que seja compatível com a sua placa. Cada placa vai ter também a especificação sobre qual é o chaveamento, ou no caso o corte, eu vou estar mostrando um exemplo aqui, a placa-mãe suporta. Pode ser o chaveamento SATA ou o chaveamento NVMe. O chaveamento do seu M2 pode ser ou o chaveamento M ou o chaveamento B, tá? E isso aí você vai ter também na especificação da placa-mãe. E por último, você vai estar escolhendo aí a fonte. A fonte, no caso, você tem que escolher uma fonte que seja capaz de aguentar distribuição de energia para todos os componentes escolhidos até agora. Por isso, ele é sempre o último a ser escolhido, tá? Nesse caso, eu fui com um da ASA de 550 watts, poderoso o suficiente para estar energizando todos esses componentes e ainda sobrar para outros upgrades futuros. E logo depois a gente escolhe o gabinete. Claro, você tem que escolher um gabinete que seja capaz de suportar todas as peças escolhidas até agora. A fonte, processador, placa-mãe, SSD, memória RAM e caso você tenha uma placa de vídeo. Cada placa-mãe ela vai ter uma especificação de tamanho. A sua placa-mãe pode ser Mini ITX, ATX ou até mesmo EATX. Também na especificação técnica do gabinete você vai estar achando as informações aí sobre qual gabinete suporta a sua placa-mãe, tá ok? Outro ponto importante a se pegar é a questão do SSD. Se você tiver escolhido mais de um SSD, verificar também se o seu gabinete ele tem a capacidade de segurar todos esses SSDs ou HDs que vão estar dentro da sua máquina. É importantíssimo para que nada fique solto lá dentro, né? Mas claro, a InfoStore tem vários consultores prontos para lhe auxiliar, desde a escolha das peças até a montagem do seu PC, para você não ter nenhuma preocupação.